futuro do RH. Organizações e transformações faz parte da dança dos tempos, né? A gente desenvolve coisas, as coisas desenvolvem a gente de volta, as nossas organizações se adaptam a essas mudanças na linha do tempo. Mas nós vivemos tempos muito acelerados, inovação, um monte acontecendo, pessoas, uma série de coisas dentro do pilar humanidade também acontecendo. E hoje essa conversa é sobre transformação organizacional, mas com um olhar de novas teorias. Você já ouviu falar em teoria U? Como é que eu coloco propósito? Como é que eu coloco verdade? Como é que eu trago metodologia internacional de grandes universidades para dentro desse olhar em tempos tão acelerados? Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers, nesse collab incrível com a Piauí sobre o futuro do RH. E eu estou aqui hoje com Vini Ciccarelli, meu amigo, especialista e transformador de organizações com esse olhar humano e inovador. E desse lugar, se você ressoar, gostar e fizer sentido essa conversa para você, por favor, mande para a pessoa mais próxima ou para as pessoas mais próximas. Estamos no Spotify, no YouTube, então siga, coloque o lembrete para que a gente possa conseguir a cada episódio chegar a mais empresas, organizações e pessoas. Vini, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui para falar desse tema que a gente gosta tanto de conversar em qualquer lugar que a gente consiga um tempinho a mais para troca. Mas a gente sempre pede que vocês comecem se apresentando. Quem é você e como você aplica tudo isso que eu falei? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e muito prazer a todos que estão aí ouvindo, que estão presentes. E, bom, esse é um tema que me fascina. Eu falo que eu sou uma metamorfose ambulante, como já dizia Raul Seixas. E também porque eu amo música, né? Então, já falando um pouco sobre mim, sem dizer o que eu faço, porque eu acho que as pessoas também, às vezes, vão muito falando quem é você e falando sobre as suas atribuições, né? Sobre o que você faz da vida. E antes de falar sobre o que eu faço, eu gosto muito de falar quem eu sou. Então, começando por esse lugar da arte, do sutil, um lugar das conexões humanas. Eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato com outras pessoas também. A minha mãe falava desde sempre que eu era a pessoa que ia em todas as festas. Então, eu gosto de estar em todos os lugares, com todas as pessoas. E gosto muito de natureza. E nesse processo todo, né, enfim, eu venho do mundo corporativo, atuei com projetos na área de consultoria de processos também. Depois fui para BI, na época, em 2008, métricas e monitoramento de redes sociais, quando nem se falava muito sobre Big Data. E desde então, daí eu fui empreender. Só que no meio do caminho eu tive uma mudança de rota, recalculando rotas, e parti muito para o lugar de transformação humana. Então, Perfeito. muito mais do que olhar para as tecnologias, que sempre gostei muito de tecnologia também, mas como que a partir do olhar humano que a gente consegue de fato transformar, né? Porque a tecnologia em si ela é só o meio, né? E a gente, né, como seres humanos que de fato escolhemos o que fazer com ela. E aí nesse meio do caminho eu fui aprofundar na teoria U, nas ciências holísticas, em várias outras metodologias de aprendizagem integral, de aprendizagem transformadora, que de fato são mudanças profundas no pensar, no sentir, para que isso depois se materialize. E hoje em dia, enfim, tenho feito isso em empresas, em escolas, sou professor convidado da FGV, cofundador do Transform Lab, que é um laboratório de inovação humana com o objetivo de desenvolver os indivíduos, ou seja, que nós como seres, como pessoas, podemos evoluir, que eu acho que esse é o nosso grande propósito aqui na Terra, né, nessa existência. Então, que a gente possa olhar para o que a gente pode estar sempre melhorando, seja como indivíduos, seja nas relações e depois no nosso impacto, né? O que a gente entrega então para o mundo, o que a gente faz. Então, basicamente, o que eu tenho feito hoje é essa educação transformadora no sentido de mudança e de transformação sistêmica, de transformação nas organizações, novas formas de trabalho. E isso através de oficinas, de workshops, de experiências, de cursos, de eventos,
Enfim, aí as formas... Festivais. Festivais, exatamente. As formas são inúmeras. E utilizando as várias formas de aprendizado, né? Não só de forma mais linear, aquele modelo, né, do professor e do aluno, mas como muito mais colaborativo, muito mais participativo, onde a gente utiliza não só o protagonismo, a inteligência individual, mas como a inteligência do todo se complementando, cada um trazendo o seu melhor no momento. Então esse é o resumo, e sou um eterno sonhador também. Acho que isso é um bom resumo. Maravilhoso, Vini. Bom, eu acho que tudo que a gente faz aqui nessa temporada, nas temporadas de uma forma geral, mas nessa em específico, é tentar entender o que é esse humano, né, que vai estar trabalhando nas empresas num período muito curto, né, de tempo, ou num período médio, ou até mesmo no futuro do futuro do futuro, como a gente brinca por aqui. E a hora que você traz uma teoria que, um pouco da sua introdução, já dá essa noção de a temporalidade, aquilo que te ancora, a presença, né? Vamos começar do começo? Porque eu acho que as pessoas, é difícil elas entenderem até elas entenderem. E quando elas entenderam, sempre teve aqui. Por que a gente não faz negócios assim desde sempre? Então, acho que vale dar uma conceituada na teoria, quem fez, onde começou, enfim, onde encontrar. E aí ela tem várias formas de aplicabilidade nos mais diversos recortes da existência. Só você digitar lá, teoria U, que vai aparecer um Uzinho, e você vai ver que ela é infinita em vários idiomas e vários recortes do seu negócio, né? Mas acho que pode começar do começo. Bom, então falar sobre transformações organizacionais, né? Acho que o primeiro começo é o porquê, então, porquê disso, né? Então você falou um pouco também na introdução dessas várias mudanças que a gente vive, das incertezas, das complexidades. Acho que cada vez mais a gente está vivendo isso devido às mudanças tecnológicas, devido a tudo que está acontecendo no mundo, e a gente ainda com pouco tempo para pensar, né? Então a gente acaba ficando nesse piloto automático, vivendo, né, reagindo muito mais do que sendo consciente das nossas ações. Então, metodologias, né, assim, de transformação podem ajudar a tornar esse processo menos doloroso, ou menos difícil. Porque quando a gente fala de mudança, já fala, nossa, mudança, sabe? Aquela coisa pesada, né? De ter que carregar, seja uma mudança física, ou, sei lá, de separação, ou de mudança de emprego, ou mudança de reestruturação. Acaba tendo, né? A gente acaba tendo uma certa resistência Sim. à mudança. E tem até uma frase que eu gosto muito, que é: tudo que resiste, persiste, né? Então, quando a gente começa a entender mais, assim, como a gente pode fluir nessa mudança, isso pode ser mais leve, pode ter menos custo e pode, inclusive, ser mais rentável. Então, a boa notícia é que existem metodologias de mudança, de transformação, que podem nos ajudar nesse processo, que, de fato, não tem fim. Não. Porque, né, a única certeza que a gente tem além da morte é a mudança, a impermanência. A impermanência. Então, dito isso, é bom que a gente saiba lidar, né, com a mudança. E eu gosto muito também da palavra mudança, né? Porque se vocês perceberem, ela tem dança dentro, né, da palavra. Então, dependendo da música que tá tocando ali, a gente tem que dançar, né? Conforme a música, como já dizia o velho ditado. Mas, enfim, falando um pouco mais sobre a teoria U, que é uma das metodologias de mudança que podem ajudar. Então, essa teoria U, ela surge em 2005 no MIT, nos Estados Unidos, né, dentro de Cambridge, e foi iniciada pelo professor Otto Scharmer, entre outros, o Peter Senge também fez parte, que vem do Change Management. Então, ela foi desenvolvida para que, de fato, a gente possa sair do lugar que nós estamos hoje, sair do nosso presente, para chegar no nosso futuro desejado. Então, né, tem o desenho do U. Então, aqui no ponto esquerdo, né, para quem está na tela ali, ponto esquerdo é o momento presente, e aqui é o futuro desejado. Então, aonde a gente quer chegar?
E ao invés de chegar a fazer esse caminho mais curto, a gente pode fazer um caminho de desconstrução para construir. E esse caminho ele tem alguns passos. E essa metodologia, ela pode ser conhecida como um frame de trabalho, ou seja, um passo a passo, assim como ágil, assim como PMI, Design thinking. design thinking, ela tem um passo a passo, ela tem método. Ela pode ser compreendida também como um processo de evolução individual, porque ela passa por um processo de reflexão e de mudança profunda, que ela considera também que a partir dessa mudança que a gente consegue de fato fazer uma mudança no sistema. Perfeito. Então ela basicamente esse é o conceito e ela aborda 2 principais pontos cegos. Ela diz que hoje, né, observando assim o nosso mundo hoje, o que está acontecendo no geral? O que a gente consegue observar, que são os sintomas? E isso pode ser desde dentro de organizações, dentro de sociedades e dentro da própria casa. Sim. Então, ele fala de 3 grandes desconexões. A primeira desconexão é a desconexão eu com a natureza, que a gente consegue observar isso através dos recursos, que a gente usa a natureza como se fossem recursos finitos. Desculpa, infinitos, só que eles são recursos finitos. Então, o desmatamento causando mudanças climáticas, então as queimadas. A gente está no inverno e, assim, parece que a gente está sendo pasteurizado, né? Porque um dia a gente está super calor, outro dia está frio. Choveu no Burning Man, deu uma chuva, assim, Prendeu todo mundo lá na lama. absurda no Burning no Man. deserto. No meio do deserto. Tá uma seca no Acre. Enfim, só alguns Sinais de que algo está acontecendo. sintomas. A segunda desconexão, a desconexão social. Então, eu do outro. Então, as desigualdades cada vez maiores. E aí, muitas vezes, as próprias ferramentas também levam a isso, né? E as hierarquias, as pessoas, enfim, com mais poder e outras com menos poder, isso cada vez mais. E a terceira desconexão é a desconexão do próprio indivíduo com ele mesmo. E a gente pode observar isso pelas altas taxas de depressão, de burnout e até suicídios. Então, a partir dessas 3 desconexões, ele propõe que a gente comece a olhar para comportamentos que sustentam isso e quais estruturas que, ou seja, quais estruturas sistêmicas que estão sustentando esses comportamentos. Então, desde uma hierarquia, um método de comunicação, por exemplo, WhatsApp 1.5. Coisa simples, né? Mas uma pequena ferramenta que muda a forma que a gente se relaciona. E que muda o nosso comportamento. E que gera um sintoma. E sintoma que é esse? Então, para que a gente comece a pensar em novas estruturas, novas formas de trabalho, novos rituais, a gente tem que começar a olhar para o que a gente está, de fato, pensando. Então, é um lugar mais profundo. E para chegar nisso, são 2 grandes, né, esses 2 pontos cegos. O primeiro ponto cego é o ponto cego da visão sistêmica, Tá. que é o primeiro, é quase como eu olhar para trás, sabe? Eu conseguir encostar na minha cadeira e olhar todo o ambiente aqui, o que está acontecendo, e eu perceber o que está acontecendo à minha volta. E eu não ficar ali, ó, no automático, é simplesmente olhar o sistema. E o segundo ponto cego é o ponto cego de mim mesmo. É eu conseguir me observar e saber que a minha intenção, ela influencia no processo e no resultado que aquilo vai gerar. Perfeito. Sabe que você falou, né, do Otto e falou do Sandy e os 3 pontos cegos, e muito do que está me inspirando hoje em dia passa por literatura desses 3, junto com Joseph Jaworski, ele meio parente do meu Mazurkiewicz. Mas eles juntos fizeram um livro agora que está todo mundo lendo, que é o tal do Presença, né? E eles falam exatamente, obviamente, são os mesmos autores em livros independentes. O cara da teoria é o cara da nova liderança americana, que é o Joseph, e o Peter Senge, que está sempre ali pondo a mão, né, ajudando esses 2 caras a moldar esse processo todo na literatura deles. E ele fala exatamente desses pontos cegos e que a presença, a hora que você realmente entrega de novo a sua conexão, ou seja, você
para essa desconexão nesses 3 pontos cegos, que é a natureza, que é o sistêmico, né? As empresas como um organismo mais vivo, e aí quem eu sou liderando, não o que eu sou o CEO, eu sou o CFO, eu sou... que eu sou liderando, a gente sabe, mas quem eu sou liderando, se você não sabe quem você é, muito menos quem está do seu lado. Então, assim, e aí ele fala que a hora que você resolve as 3 grandes desconexões, você vem e entrega um estado de presença. E na presença, dificilmente tem os desafios que a gente tem no dia a dia, entendeu? Desde um médico super, ele conta algumas partes dos trechos, que é um super cirurgião, ele era o cara referência, mas ele estava muito cansado. E ele tinha um braço direito que era a segunda super referência, mas ele era a referência. E as pessoas sempre esperam que as referências ajam. Mas a presença dele foi tanta que ele estava desconectado do terceiro, né, ponto, que era de si mesmo. E desse lugar ele entregou a cirurgia, né, importante, para aquele que estava com mais presença. Então, naquele momento, a pessoa que tem mais presença, mais conexão com o natural naquela situação, com o sistêmico e consigo, é a pessoa que é mais preparada, independente da história que vem com ela. Então, eu acho que dessa inspiração, que para mim sempre é te ouvir e falar sobre a teoria, esse livro está nos movendo bastante, principalmente a mim, na primeira pessoa, nos trabalhos que eu estou fazendo, eu estou percebendo muito RH, começando a beber dessa fonte de novo, que são dessas pessoas. Porque a teoria U, ela já tem aí, pelo menos o quê? É quase 20 anos. Eu ia falar apostar quase 2 décadas. Quando eu estava lá no banco da GV, eu lembro que já estava lá, entendeu? Então, eu acho que tem esses próximos passos que estão se manifestando e cada vez mais a gente vai entender esse leve, esse sutil, esse flexível, a gente tem aqui um episódio falando sobre liderança feminina, essa inteligência do feminino entrando, né? E a teoria é tudo sobre isso. E você falou da presença, ela é um dos 5 grandes passos da teoria U. Né? Tem 5 grandes passos e o Presencing, né? Que inclusive dá o nome ao instituto do Otto Scharmer, Presencing Institute. Perfeito, é isso Na mesmo. verdade, essa palavra ela nem existe em inglês, foi uma contração, né? Uma união de 2 palavras, o sensing, que é sentir o presente. E que é, assim, o fundo do U. Então, é quando você chega de fato nesse lugar que você consegue perceber o futuro que quer emergir. Então, essa liderança transformadora nesse indivíduo, é importante que ele consiga, no meio dessas mudanças todas, não se prender ao plano, porque muitas vezes vai mudar o plano. E aí, como que você vai ser flexível, resiliente para conseguir adaptar? Então, você precisa sentir, de fato, o que está acontecendo, porque o futuro que vai acontecer, ele já está acontecendo. Então, você sentir o presente e muitas vezes é você saber abrir mão do que já não serve mais para você poder abrir espaço para o que está surgindo. Então, essa aqui é a grande chave desse lugar, para a gente possa liderar a partir do futuro, né? Que é essa conexão do presente ao mesmo tempo, entendendo o que está acontecendo, o que está cristalizando. E essa presença, assim, ela é hoje difícil até, assim, as pessoas estarem, porque é tanta preocupação com o futuro ou com coisas que já aconteceram, que as pessoas, elas deixaram de estar, de fato, vivenciando o presente, né? Sendo que o presente ela é a única coisa que existe, de fato. Exatamente. Eu acho que quando a gente começa a aplicar, eu lembro que quando eu estava lá na faculdade, ainda 20 anos atrás, quando isso começou, eu só olhava assim, nossa, vai planeta, né? Porque era um tema, imagina, GVzona de 2000, 2005, era algo ali do mundo dos negócios, ainda muito drivado pela virada do milênio, estava muito mais próximo da estrutura hierárquica de caixinha dos anos 90 do que a gente está vivendo agora em 2023, né? E aí, desse lugar, eu falava, nossa, mas que ousadia, né? Eles estão trazendo para o mundo dos negócios, aqui no Brasil, né, uma das maiores escolas de negócio, algo tão desconstruído e tão sutil, que agora você começa a perceber que as pessoas estão compreendendo, né? Porque lá atrás só entrava porque tinha uma assinatura do MIT, né? A real era essa. Hoje entra porque, de fato, a gente está buscando respostas naquilo que não é óbvio. Né? O gerenciamento das caixinhas lá do 90 não trazia. Mas não traz mais as respostas. Mas tem
Você aplica isso muito nas organizações, né? E mesmo nas aulas hoje da GV deve ter mudado muito desde que você começa a dar aula. Dá para trazer alguma história, alguma coisa que as pessoas começam. Porque se a pessoa já conhece, ótimo, a gente está bebendo de uma fonte reflexiva, mas se a pessoa não conhece, Sim. como é que, como é que ela entende a aplicação disso? Tipo, tem um case Uhum. que dá pra gente Sim, sim. conversar? É que parece meio abstrato às vezes, É. né? E, e assim, quando eu conheci a primeira vez, eu achei algo quase que, enfim, incrível. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Porque eu já vinha estudando novas economias, mas não sabia como botar isso na prática. Sim. Porque ouvir uma teoria é uma coisa, mas a teoria é mais do que uma teoria, é uma prática. Sim. E é uma prática que envolve as pessoas. Então, e esse envolvimento, ele gera movimento e gera resultado. Então, trazendo aqui alguns exemplos, né? A gente, dentro dessa disciplina da FGV, a gente convida, e aí, né, eu sou professor convidado lá junto com a Isabela Curado, e são oferecidos casos, desafios reais de diversas empresas. Então, ONGs, empresas grandes, empresas médias, startups. Então, desde, eu preciso melhorar a interface do meu aplicativo, até um problema complexo, ou eu gostaria de implantar o ESG na minha empresa, ou gostaria de criar um treinamento para um time específico, para desenvolver uma habilidade específica. E aí, basicamente, as pessoas passam por algumas reuniões, vamos dizer São assim. reuniões. São reuniões. Tá. São processos de escrita, são processos de troca de ideia, e são processos de reflexão individual, e que, basicamente, as pessoas vão construindo junto, existe uma escuta, né, uma troca, e que a partir dessas trocas, os materiais vão se conectando e, de repente, surge, por exemplo, o plano de implantação do ESG com todos os passos, ou vai ter o selo X, ou o plano de comunicação vai ser para o público-alvo tal, tal, tal. Então, assim, pode-se pensar no objetivo, vamos criar um evento, e a partir daí surge o protótipo. Então, Tá. também existe esse lugar do fazer. Então, ele conecta, né, essa teoria, ela conecta o pensar, então, que é toda essa parte de utilizar a razão, o sentir, que é algo também que eu considero que é um grande diferencial, Tá. porque hoje em dia, nas organizações, as pessoas acabaram, enfim, deixando um pouco de lado esse Sim. lugar, e tem toda uma inteligência do coração, uma inteligência emocional que pode colaborar para trazer novos insights para os negócios, e depois o aprender fazendo. Então, essa presença também, o presence, ajuda nas novas formas de aprendizado. Então, na hora de botar a mão na massa, as pessoas entregam algo. Então, por exemplo, surge um evento para, por exemplo, angariar fundos para alguma iniciativa de uma ONG. Num dos cases, por exemplo, a gente criou um método de aprendizagem para mulheres ribeirinhas do sul da Bahia. Tá. Criamos uma experiência de aprendizagem sobre economia circular para jovens. E assim, quando eu falo criamos, eu e a Isabela como facilitadores, Perfeito. só conduzindo o grupo, e o grupo, na verdade, que cria. Perfeito. A gente só vai ali, ó, conduzindo como um maestro, assim, mostrando só, esse agora faz isso, faz aquilo, e emerge, né? A inteligência coletiva, ela faz acontecer. Só que de uma maneira mais colaborativa, mais humanizada, e que isso é mais leve. Perfeito. Você tocou dentro da explicação agora sobre economia circular. É uma das coisas que estão lá dentro das práticas do Transform Lab. Vamos entrar um pouquinho nela? Porque eu acho que faz parte de pensar novas economias, e a gente sempre pensa que o circular tem a ver com ou comida, ou lixo, ou... cabe em tudo? Se não cabe em tudo, cabe aonde?
esse processo dessa nova, do circular mesmo, né? Do não precisar ser sempre novo, de novo. É uma economia do compartilhar, né? Então, não necessariamente isso pode ser de coisas físicas. Claro que é pensar numa cadeia, desde a extração, da produção, da logística, da entrega, do consumo e como que isso depois ele retorna, né? Então também eu vejo muito, assim, tirando esse lado mais dos resíduos, da parte física, eu vejo muito como que a gente está retornando também o nosso conhecimento, né? Como que a gente está consumindo e ao mesmo tempo entregando isso para o mundo. Então, Gosto disso. é muito mais sobre o todo, né? E também isso, assim, fala muito na teoria U, que é essa mudança, vamos dizer assim, de paradigma, porque são mudanças profundas, a gente sai do ego, sai dessa visão Eu do adoro indivíduo, essa história. né? Do eu, da competição, para a gente ir pro eco, que é a visão do todo. A visão onde a gente vive conectado, interconectado, interdependente. Então, eu com a natureza, eu com o outro, eu com o mundo. Então, tudo, na verdade, vive numa... A gente está vivendo uma grande abundância, mas, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas com, né, com pouco. E mesmo dentro das empresas, a gente vê áreas competindo entre elas e mesmo chefes com colaboradores, assim, estão numa cultura de medo, sabe? Então, assim, é conseguir olhar para esse tipo de contexto, por exemplo, nas organizações e transformar isso numa forma de potencializar, porque o circular, ele não é só assim, ele é assim, Ele é sabe? espiralado. Ele é espiralado e ele é exponencial. Sim. Ele não é linear. É muito, muito mais, assim, nem para imaginar. Então, eu acredito muito nesse potencial, né, de reaproveitar muitas coisas que a gente já tem, porque de fato a gente já tem. Eu acho que a gente, as últimas duas revoluções industriais, ela botou muito a infraestrutura no mundo, né? De casa, de trilho, de você ver essas pessoas e falar assim, nossa, mas como é que eles tiveram coragem de subir no Pão de Açúcar naquele tempo, né? Com aquela tecnologia vigente e botar um bondinho e um cabo e a pessoa passar de um lado para o outro, né? E aí eles dominaram essa coisa da inteligência, a engenharia, a construção. E a gente está, de fato, se a gente fosse ver bem mesmo, né? Tem muita coisa já feita, ela só não está distribuída. Diferente desses paradigmas dos últimos 300, 400 anos. Que ainda era difícil, as casas eram ruins, não tinha infra mesmo. E aí, desse lugar que a gente tem hoje, elas já estão ali, é uma camada inteligente, né? Eu falo, o que é a transformação digital, esses aplicativos, os apps? Nasceu quando a gente se tornou capaz de transmitir pensamento pelo WhatsApp, né? Não tem 10 anos. Eu me tornei móvel faz 10 agora. Fez 10 agora em fevereiro. E aí, desse lugar, o que é um grande unicórnio, uma startup que está fazendo alguma coisa? Camada de tecnologia, né? Uma camada inteligente de tecnologia na infraestrutura que estava aí ociosa. É para todo mundo? Ainda não é, mas a máxima é essa. A gente tem bastante coisa já no mundo, tinha muito carro, bota uma camada inteligente. Tem muito, sei lá, casa sobrando no final de semana, na vida, bota uma camada inteligente. Quem precisa com quem está disposto a oferecer aquilo. E conecta as pessoas, né? E eu acho Total. que o futuro disso é só a amplificação desse modelo para mais pessoas, né? À medida que a gente vai sanando os desafios de vulnerabilidade econômica e vai trazendo mais possibilidade disso circular. Mas eu gosto quando você fala que não é só o físico, porque de fato é isso, né? E também uma coisa que me vem também é sobre até os modelos de negócio, sabe? Que tipo de modelo de negócio que a gente gostaria, sabe? É um modelo que ele tem um fim ou não? É um modelo que ele conecta mais a rede de fornecedores, ele conecta os colaboradores, ele envolve, sabe assim? É algo que sai desse lugar também da escassez, assim, de um lugar de leilão, sabe? De quem dá mais. E, e eu penso muito nisso, assim, como que a gente consegue daí até dentro dessas empresas que a gente está atuando,
criar negócios que são nesse nível, assim, negócios circulares. Sabe assim, até nos nossos próprios produtos. Exato. Serviços que possam se retroalimentar e fazer com que aquilo evolua, né? Que aquilo possa gerar novos até negócios, enfim, são E o que eu acho que a gente tem hoje ainda é muita coisa sendo criada, pouca intersecção, que é o tal do que você falou, né? Eu gosto muito da expressão. A gente sai de um paradigma de egossistema, né? Egóico, para ecossistema. Né? Que é o que a gente fala muito essa palavra, mas quando você contrapõe ela numa situação egóica, autocentrada, uma empresa autocentrada, uma liderança autocentrada, profissionais autocentrados, cara, não tem mais espaço para isso, né? Porque autocentrado pressupunha esse know-how. Saber como servia para quando não estava tudo à disposição num videozinho que nos ajuda a aprender quase tudo ao mesmo tempo. Agora, eu acho que tem muito dos próximos passos nisso, Vini. Pensa assim, ó. Você falou sobre a presença, depois você falou sobre a tecnologia de... Vamos escutar tudo rapidinho, a 1,5 ou velocidade 2. As pessoas nem têm mais muita paciência. Depois de quase um ano escutando velocidade 2, quando eu que gosto de falar, ou você, né, que a gente fala bastante, fala, a pessoa acha que tá na sala quer botar a gente em velocidade 2, porque tá sendo treinada a escutar o ser humano em velocidade 2. A boa notícia, que eu estava vendo ontem, algumas coisas que saíram sobre o futuro do Zoom, né? E qualquer coisa que seja videoconferência, tem a ver com IA generativa. A gente entra nesse monte de reunião, né? Que chega no fim do dia, videoconferência, que você nem consegue mais atinar, não dá. Depois da segunda reunião, as pessoas nem estão lá mais nessa presencing que você falou aí. A IA generativa, sua parceira, né? Cada um provavelmente vai ter a sua em poucos anos, vai trazer em tempo real os principais pontos daquela reunião. Se você foi citado, vai disparar lá um Slack ou qualquer que seja o seu comunicador interno. Ou você entra na reunião tipo pop-up, ou de repente depois você vai ser endereçado para resolver. O fato é que a gente não vai precisar escutar todas as reuniões possíveis de videoconferência do dia. Eu não vejo a hora que botem logo isso no Zoom, ou em qualquer coisa que seja videoconferência. Porque eu acho que as pessoas estão se forçando a escutar tudo em velocidade 2, porque elas precisam saber tudo, o tal do FOMO, né? O medo de perder alguma coisa, principalmente no mundo dos negócios, no dia a dia da reunião, né? Você tem que estar em tudo. Não. Tô mandando a minha IA, ela vai escutar, ela vai me trazer em tempo real o que está acontecendo de importante, ou logo depois que terminar, né? Vai vir já no próprio serviço da videoconferência. E se eu precisar plugar na hora ou depois, eu já respondo. Não vou ter que ficar escutando horas e horas e horas de informação à velocidade 2, né? Exato. E uma coisa que eu acho também que me vem assim é sobre o tempo das coisas, né? Eu entendo que tem umas coisas que realmente podem ser agilizadas, né? Sim. Mas tem outras que não tem como acelerar. Então, quando a gente fala sobre esse lance de presença, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, a tecnologia pode acelerar o tempo que for, mas a curva de aprendizado humano, ela ainda vai numa outra velocidade. Então, não tem como você acelerar o seu processo. Se você medita em casa, você não tem como fazer iluminação express, meu amigo. Sorry. Maravilhoso, é isso. Desculpa, não vai rolar. Infelizmente. Então, assim, você pode até estar ouvindo esse vídeo agora em 1.5 ou 2.0. Então, dá uma pausa aí, respira e fica com essa. Agora, sim, e esses processos de transformação, eles exigem tempo. Então, muitas empresas, às vezes, acham porque assim, como muita coisa acontece de um dia para a noite, tem essa ânsia, né? Essa ansiedade, de fato, de acontecer mudanças rápidas. E há possibilidade de fazer mudanças rápidas. Sim, com certeza. Dependendo da urgência, né? Dependendo, a gente vê. Mas se a gente for olhar, quais são as mudanças mais rápidas que já aconteceram, assim? Ou assim, lembra, assim, quando o ser humano se une mesmo para fazer coisas, a gente consegue fazer coisas incríveis. Sim. Isso. Quando o ser humano realmente quer fazer uma coisa, ele faz, né? E principalmente quando está em grupo. Então, eu quero dizer duas coisas com isso. Primeiro é o poder do coletivo. E o segundo é que as transformações, sejam elas organizacionais, quando a gente tem uma direção, isso pode ser que, assim como numa academia, você não vai lá um dia na academia e você tá
sarada, você já atingiu o seu objetivo, não é assim que funciona. Você precisa, né, de uma disciplina, você precisa de um tempo para chegar, né, cuidar da alimentação, cuidar do sono. Então tem várias coisas que envolvem a transformação organizacional também. Não depende só, por exemplo, do indivíduo. Isso, às vezes, muitas empresas, às vezes, acabam, entre aspas, jogando, tipo, mas porque aquela pessoa, né, ela tá pressionando a outra. Porque ela tem medo de perder, por exemplo, o lugar dela. Mas, tudo bem, a gente pode olhar para isso, mas será que muitas vezes, se a gente olhar para o contexto como toda a visão sistêmica, como que o sistema tá Agindo. com essa pessoa? Sabe assim? Super. Então, a gente começar também a olhar para o sistema e não só para a pessoa. E começar... E a mudança desse sistema, ela começa pequeno. É possível fazer mudanças, como eu falei, rápida. Experimentação. A gente usa muito isso. Sim. Momentos de criar mudanças rápidas com indicadores, com mensuração de resultado, como aquela escadinha assim, né, que vai um passinho de cada vez, micrometas, até que a gente vá, né, atingindo as grandes metas. Mas é importante, então, trazer esses 2 pontos, assim, que existe um passo a passo, existe uma mudança que pode ser percebida, que é importante, inclusive, isso ser tangibilizado, para que as pessoas possam dar valor, falar, pô, tá legal, tá mudando. Fazer pequenas mudanças, mas também e valorizar isso, celebrar as mudanças, mas ao mesmo tempo saber que é um processo, assim, que é de médio e longo prazo. Então, começar um pouco a mudar essa visão, assim, de Próximo quarto. próximo quarto ou de final do mês, ou próxima semana. Enfim, aquela coisa meio... É isso. Bom, a gente está chegando no fim dessa nossa troca. A gente tocou sobre transformação organizacional ser algo, de fato, uma dança, né? A mudança que é uma dança. A gente trouxe um pouco de metodologia através da teoria U. A gente tem toda essa conversa da economia circular, mas são muitas as novas economias, procurem. E eu sempre falo nas minhas próprias educações, né? Eu sou uma das professoras do Transform Lab, com muito orgulho. E desse lugar, a gente trabalha lá um pouco, né, dessas novas economias, mas eu sempre gosto de dizer que para antes de ser economia digital, tem que ter o digital em você. Antes de ser economia compartilhada, você tem que ser compartilhador. Ou compartilhadora. Antes, né, de criativo, confiança, que são alguns nomes que eles agrupam as novas economias, tá sempre em você primeiro essa característica, né? É muito difícil liderar transformação digital, economia digital. Antes da pandemia, eu via muitos executivos e executivas com muito desafio de liderar times porque mal tinha uma presença no LinkedIn, por exemplo, né? Usava o WhatsApp ou o comunicador porque era, né, pertinho ali do telefone. Não, a hora que eu vejo o benefício, né, de estar entregando, seja a transmissão de pensamento, a necessidade de alguém, com alguém que pode, né, entregar essa necessidade. Eu fazer um LinkedIn para além de dizer, olha, eu tive uma promoção, mas eu aprendi algo, eu compartilhei algo, e alguém vem depois te agradecer porque o teu aprendizado foi aprendizado para alguém, isso é único. Eu acho que tem muito desse experimentar mesmo como processo de acho que a palavra não é acelerar em 2.0, né? Mas de fato te carregar para o próximo nível e te tirar de um estacionário de tempo, né? O futuro chega em camadas. E aí a gente vai absorvendo camada em cima de camada para que ele possa vir e você pertencer àqueles que estão, de fato, pressentindo o futuro e agindo momento a momento, porque ele não está lá, ele está aqui, como você mesmo disse. Bom, Vini, agora para o fechamento, passos 1, 2, 3, para se a pessoa, a organização, o RH, queira colocar em prática a teoria U, qualquer que seja o desafio, da grande organização ou de uma área ou de um projeto. Bom, basicamente, a teoria U é dividida em 5 grandes passos. Então, não vão ser 3, vão ser 5. Tá bom? O primeiro é o processo de download. Então, é a pesquisa sobre aquele problema ou aquele desafio, ou onde eu quero chegar. Então, é o que normalmente a gente faz. Download. O segundo grande passo é a escuta. Então, aqui já começa a ficar um pouco diferente, porque sai daquele lugar do eu sei o que eu vou fazer. E aqui eu vou começar a escutar um pouco mais das minhas emoções, com a minha mente aberta. Eu vou escutar outras pessoas que estão relacionadas àquele desafio
e eu vou começar a escutar um pouco mais do contexto, a visão sistêmica. E aquilo eu posso agrupar em algum documento, por exemplo, mas existem metodologias que, né, são específicas e se você quiser também entender mais, tem no Pricing Institute ou no Transform Lab. Perfeito. O terceiro passo é o Presencing. Então, é esse lugar de você reconhecer de fato o que você tem que fazer no momento presente. Então, é abrir mão do que não serve para começar a cristalizar a solução. Então, já que já é o quarto passo, a cristalização. Então, começar a trazer alguns insights possíveis de caminhos diferentes. Então, um processo ali semelhante ao brainstorm, mas tem algumas metodologias para isso. Então, traçando esses caminhos de forma colaborativa. E o quinto e último passo é a ação. Então, é o momento de prototipar. Então, começar pequeno para poder errar e aprender com os erros e validar esse experimento para depois implantar, se for o caso, né, escalar. Então, são basicamente esses 5 grandes passos para, de fato... E, assim, é um U, mas isso é infinito, assim, porque o U ele não para de acontecer o tempo inteiro. Então, você fez, aí Retoma. você começa de novo. Perfeito. Então, não é que é linear, né? Ele pode também ter momentos de retorno, de vai e de volta, de ajustes, para que você chegue da melhor forma no seu resultado desejado. Então, Vini, primeiro diz como a gente te acha, onde a gente te acha, e também vai fechando. Bom, muito obrigado mais uma vez. Muito inspirador aí. Várias ideias. Tô aqui borbulhando de felicidade também, muito grato. E, bom, para quem gostou aí, você pode seguir o Transform Lab, transforme.lab, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Meu arroba também no Instagram é Vini Cicarelli, com 2 Cs e 2 Ls. E é isso, me acha aí no multiverso, em algum lugar do momento presente. E é isso. Uma coisa também, só para finalizar, acho que uma mensagem seria assim: de nada vale o conhecimento, né, sem a compaixão. Então, se a gente não bota isso em prática, e a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente tem a responsabilidade, né, de botar isso em prática. Então, eu sei que pode parecer difícil aí, é um processo, sim, é um processo de fato, mas esse é o caminho, né? Então, pode ser desafiador, pode dar medo, mas vai com medo mesmo, porque é sobre abrir mão, né, para depois surgirem coisas novas, porque é sobre isso que é a mudança, né? A gente sentiu o chamado do próximo passo e dar esse próximo passo. É isso, sem a certeza de quantos vai ter que pisar dar, né? Você sabe, só pra gente finalizar, você trouxe compaixão, acho bem curioso, porque eu tô debruçado um pouco sobre essa palavra desde mês passado. E em uma dos meus aprendizados, ele diz que as situações organizacionais da vida pessoal, profissional, para que você exercite a compaixão, é menos sobre algo bonitinho, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim. Que o polo oposto, né, o polo que equilibra a compaixão é a raiva. E o mundo dos negócios traz bastante raiva pra gente, né, diariamente, seja pela dificuldade, seja pelo muito trabalho, né, tem muito do gatilho da raiva ser liberado pelo cansaço, mas que é desejável aprender compaixão no mundo, né, dessas transformações urgentes. É possível que você esteja vivenciando vários processos de raiva aí no dia a dia, porque é uma polaridade. E eu venho debruçada sobre compaixão e raiva. Então, obrigada por trazer Muito isso. interessante. Fica a dica. Bem intuitivo e sincrônico. Bom, esse foi Vini Cicarelli, Transform Lab. Uma honra estar aqui com vocês. Então, foi uma conversa cheia de insights e exemplos e práticas de transformação organizacional, novas economias, tecnologia, humanidade e teoria U como um método possível desses processos de transformação acelerada no tempo e presente no processo das pessoas.
Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers, esse collab com a Pio e futuro do RH. E se você ficou até aqui e isso fez diferença para você, compartilhe, tanto Spotify quanto YouTube. Fica com a gente com as próximas edições e busque aqui na playlist o próximo tema. Muito obrigada. Futuro do RH.